Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Gratidão pela presença. Hoje que nós vamos fazer uma pequena reflexão aqui, ou trazer um pequeno comentário sobre essa sessão 4 do capítulo 6, a única resposta que Deus deu à ideia da separação. E antes disso, eu convido vocês a nós juntos fazermos como nós sempre temos feito, a nossa colocação de meta, trazer a nossa atenção, a, a nossa, enfim, o nosso propósito do estudo, para que seja a nós, como tomadores de decisão, nos colocando em disponibilidade ao Espírito Santo. Que ele nos guie, nos conduza, porque a sua mensagem, aquilo que ele tem a nos ensinar, é realmente aquilo que é de nossa vontade seguirmos, porque ao professor que nós fizemos, que é o ego, nós já o seguimos por muito tempo, e com certeza ele não nos fez feliz, porque o ego, como nós vamos ver hoje, ele é o oposto da felicidade. A felicidade só está no Espírito Santo. Por isso, essa hora dedicada ao Espírito Santo, mas lembrando que não é só por essa hora, mas que a nossa vida, nós sempre nos lembremos de voltar ao Espírito Santo, porque ele está alinhado com a nossa verdadeira vontade. E o que Jesus, então, estando já, né, aqui, alinhados com o nosso propósito de vermos realmente segundo a nossa vontade, que é colocarmos a nossa mente novamente numa condição que ela que ela se sinta curada, porque ela acredita que está doente, porque ela segue a um professor equivocado quando pensa em individualidade, em separação. Então, agora, já na mentalidade do Espírito Santo, vamos ver aqui na única resposta. Jesus nos traz aqui a metafísica, explicando um tanto de como que funciona o sistema de pensamento do ego. E o ego, ele não se sente parte de nós. E como ele diz aqui no curso, essa premissa, esse que é o seu erro primário. O ego, ele se acredita ser um sistema de pensamento à parte de Deus. Ele não se vê sendo uno conosco, porque, na verdade, o ego é apenas uma crença, uma crença de separação que nós acreditamos em uma parte da nossa mente. A nossa mente, em realidade criada à imagem e semelhança de Deus, ela ainda está em Deus. Mas com a queda ou com o pensamento de separação, aquela parte que acreditou na separação, que tornou-se uma perceptora, que passou a perceber ao invés de conhecer, essa parte, ela acredita que está separada de Deus. E, portanto, ela vê um mundo fora da mente de Deus, ela vê um mundo que Deus desconhece. Ela vê esse mundo físico, dual, que os sentidos físicos nos mostram. Então, como a nossa mente, essa parte da mente que vê esse mundo, ela acredita que está separada de Deus, a mesma coisa acontece também com o ego em relação à nossa mente. O ego também, ele se acredita que ele é separado de nós e que ele precisa se perpetuar porque ele acredita que existe todo senso de existência
ou seja crença, seja o que for, ou seja, na verdade, do céu também, ele busca a sua eternalização, ou busca se perpetuar eternamente. E o ego, então, não se sentindo parte de nós, o que acontece no ego? Ele desconfia da parte da nossa mente que ele sabe que não é parte dele. Então, o ego não conhece a Deus, ele não conhece a nossa mente real, mas ele tem um senso de que uma parte da nossa mente não é parte dele e, portanto, o ego, ele sente medo dessa parte. Ele acredita que ele precisa atacar essa parte. O ego, então, ele se torna o nosso inimigo, tentando acabar com a nossa, conosco, para ele se perpetuar. E isso é assim no ego, justamente porque ele sabe que ele não se autocriou, que o poder para ele existir, ele vem de fora dele. Então ele vem da nossa mente e o ego, ele tenta se proteger da possibilidade da mente agora escolher contra ele. O que de fato acontecendo isso, o ego será desfeito. Então, nessa parte, o ego tem razão de acreditar que na nossa mente, assim como nós o fizemos, nós podemos desfazer a ele, e é isso que torna o ego desconfiado e amedrontado em relação à nossa mente, e como defesa, o ego nos ataca. Então, o ego também, aqui seguindo essa metafísica de Jesus, o ego, ele precisa, então, unir forças para ele precisa de aliados. O que o ego faz? Ele acredita que ele não é parte da nossa mente, mas ele precisa se proteger pela perspectiva do ego, ele precisa se proteger da nossa mente. E então ele busca aliados, e qual a aliança ou o aliado que ele busca? O nosso corpo. O ego projetou um corpo que ele chama para nós, que é a nossa identidade. O ego nos diz que o corpo é agora o nosso ser, porque isso o ego reconhece como sendo parte dele, porque ele fez aliança com o corpo. E se nós também estivermos na nossa mente com a aliança no corpo, nós vamos sentir medo. Por que vamos sentir medo? Porque o corpo foi projetado por uma mentalidade de medo. O ego projetou o corpo para buscar um aliado contra a nossa mente, para se proteger a nossa mente. E ele, dentro do seu sistema enganoso, ele nos deu o senso de que o corpo é o nosso ser. Então, o ego, assim, sendo o corpo o nosso ser, isso fecha com o sistema insano da parte da nossa mente que acredita que em separação, que deu ao ego o poder de parecer que o ego agora nos criou. Por que parece que o ego é nosso pai? Porque o ego, sendo um aliado ao corpo, estando em aliança com o corpo, o ego agora ele está nesse momento de medo, e esse sentimento, quando nós nos alinhamos com o corpo, ele automaticamente nós vamos sentir a mesma coisa, porque estaremos nos alinhando ao corpo. Por que é importante compreender isso? Porque no perdão, ou para sair do medo, para cair fora desse sistema de medo, nós precisamos largar ou sair fora da nossa aliança com o corpo, saber na nossa mente que a nossa realidade ainda é Deus. Nós ainda somos tal como Deus nos criou. A aliança que nós temos real, ou o nosso ser, ele ainda está em Deus. Por que isso é fundamental no perdão? Porque no sistema de medo,
nós não aceitamos as dádivas do perdão. O perdão, na verdade, ele nos é dado, nós não fizemos. Mas nós temos que escolher sair fora da mentalidade do medo. Nós temos que escolher na nossa mente escapar escapar da aliança que nós temos com o sistema de medo. Como que acontece isso? Na nossa mente, nós precisamos reconhecer que nós, de fato, aquilo que precisamos perdoar, ou aquele caso específico que está acontecendo, o que aconteceu, o que está nos afligindo, e é disso que nós precisamos nos escapar, ou é disso que nós precisamos nos liberar, isso vem devido ao fato de nós estarmos aliados ao sistema de medo, porque nós estamos com a nossa mente mal focalizada. O medo, ele é automático dentro da aliança com o corpo, porque sendo o corpo nosso ser. Então, o Espírito Santo, ele dá um novo propósito para o corpo. Ele nos mostra que o corpo, ele é útil e é abençoado se nós o utilizarmos como um instrumento de comunicação. Se nós o utilizarmos agora para servir, para nós estarmos cientes de que nós somos seres pensadores, que nós podemos pensar, e é pelo pensamento que podemos voltar à nossa mente certa. É pelo pensamento que podemos voltar à condução da mente certa ou ao Espírito Santo. Quando isso, quando isso acontece, nós escapamos, quando nós voltamos a nossa mente para a mente certa, nós automaticamente estamos fora do medo. E fora do medo, o Espírito Santo pode estender o perdão. O Espírito Santo agora, nossa mente estando fora do medo, nós estamos prontos para entregar tudo aquilo que nós fizemos ou aquele caso específico, aquela situação específica da qual nós viemos para praticar o perdão, nós podemos agora ver, olhar de volta isso tudo, ver esse conjunto todo e entregar isso como nossa dádiva ao Espírito Santo, como nós já aprendemos isso, que nós entregando esse fato que precisa, ou essa condição que precisa ser desfeita, que está nos afetando, seja ela o que for, que precisa ser perdoado, porque está nos afetando, nós pegamos esse pacote todo e entregamos como nossa dádiva diante de Deus, diante do altar de Deus, e lá ela passa a ser a nossa oferenda, no sentido de que nós não queremos outros deuses, nós não queremos outra coisa que não seja o amor de Deus, porque só o amor de Deus é a nossa realidade. Por que só o amor de Deus é a nossa realidade? Porque nós ainda somos tal como Deus nos criou. Nós ainda somos parte da mente de Deus. Aquela parte que acredita que separou-se de Deus é a essa que nós projetamos ou damos o poder para o ego. E o ego também não se sentindo parte de nós, ele nos ataca e nos fere, e nós, acreditando no ego, o ego é um sistema oposto do amor, e o oposto do amor é o medo, nós vamos estar com medo. E dentro do medo, é impossível escapar. E o curso nos tem ensinado em vários lugares que desfazer o medo é algo que nós temos que fazer. Não adianta pedir ao Espírito Santo para desfazer o medo por nós. Por quê? Porque o medo, ele é apenas a nossa aliança mal colocada, a nossa aliança, o nosso reconhecimento da nossa unicidade retirada da mente de Deus e colocada num sistema separado. Então, no momento que nós, no instante santo, ou no instante do recolhimento do perdão, quando nós formos praticar um perdão, nós precisamos buscar primeiro um momento
mais silencioso na nossa mente, para dentro desse momento silencioso, termos condições de nos concentrar ou de realmente colocar a nossa mentalidade em disponibilidade ao Espírito Santo. E como que fizemos isso? Sabendo que nós ainda somos como Deus nos criou. Uma forma de dizer, como as lições ensinam, é dizer: eu não sou um corpo, eu ainda sou como Deus me criou. E aí deixo isso internalizar. Quando conseguir sentir isso na mente, nós estamos prontos para olhar de volta para aquilo que aparentemente estava nos afligindo, mas aí nós já estamos dissociados, nós já não estamos fazendo parte disso, nós já estamos com a nossa mente focada no Espírito Santo e estamos olhando de volta, porque não negamos as situações, porque foi a nossa mente que fez. É a nossa mente equivocada, mas é o mesmo poder de Deus. Então, não podemos negar, porque negar a situação seria o mesmo que dizer que a nossa mente não tem poder para fazer isso. E acreditar que a nossa mente não tem poder já é o primeiro equívoco da separação, que nós mudamos a criação de Deus. Então, nós não negamos a situação ou aquilo que está nos perturbando, mas nós entregamos isso como parte daquilo que nós fizemos com a mente equivocada ao Espírito Santo. Vejo que estamos quando nós conseguimos, dentro do perdão, primeiro nos colocar na mentalidade do Espírito Santo, na mentalidade do Espírito Santo, nós já escapamos do medo, mas ainda precisamos desfazer ou ainda precisamos tomar a decisão de mudar aquilo que nós fizemos. E é a nossa mente que fez aquilo que precisa ser perdoado. Não interessa se é um ato que alguém outro esteja fazendo. Ainda é a nossa mente que projetou isso. Ainda é a nossa mente que aparentemente que é a causa primeira dessa projeção. Então, nós reconhecemos isso que nós vemos lá fora, ou aquilo que está nos afetando, e entregamos isso de fato ao Espírito Santo, porque ele sim desfaz. O ato de desfazer o perdão é com o Espírito Santo. Nós somos aqueles que reconhecemos que fizemos isso que precisa ser perdoado e levamos ao Espírito Santo, mas levamos dentro dessa consciência, dentro da mentalidade de que nós somos a mentalidade de Deus. Ou como Jesus diz aqui no parágrafo 6, no 1, o Espírito Santo, a resposta que ele nos dá, a única resposta que ele nos dá em todas as situações. O que é levar o perdão ao Espírito Santo? Pedir uma outra resposta, e a resposta do Espírito Santo é: tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido num sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Então, o perdão tem esse poder. O perdão é um chamamento para o despertar. Então, nós levarmos as nossas situações específicas do dia a dia, seja o que for, seja o medo de uma doença, seja um conflito entre alguém próximo de nós, seja um mal-estar causado por algum noticiário, seja um medo do futuro, todas as condições, 100%, aquilo que tira a paz de nós, ou aquilo que bloqueia a consciência de paz de nós, isso precisa ser perdoado.
isso precisa ser desfeito. Mas a condição para o perdão é que nossa mente não esteja no medo, porque no medo, o medo é uma escolha nossa. É uma escolha primária, uma escolha inconsciente de ser diferente de Deus, de ser um com o corpo. Como nós vimos, o corpo, ele é um feitio do ego. O ego fez o corpo para nos ludibriar, dizendo que esse é o nosso novo lar, esse é o nosso novo ser, e o ego, então, ele tem uma aliança com o corpo amplamente ou obviamente ligado com o sistema de separação. Estando no sistema de separação, obviamente vamos ter medo. E se é nossa função desfazer do medo, se nem Deus pode desfazer o medo, porque foi nossa escolha nós nos aliarmos com algo que tenha medo, nós precisamos, então, primeiro reconhecer o fato de que a nossa mente ainda é tal como Deus a criou. A nossa mente ainda é totalmente inocente, ela tem as mesmas características de Deus. Então, ela é eterna, ela é consciente de tudo, onipresente, ela está presente em tudo. Então, se a nossa mente é imutável, é eterna e é onisciente, onipresente, como que ela poderia fazer uma aliança com algo tão pequeno e tão limitado e tão amedrontador como é se identificar num corpo? Então, isso no instante santo do perdão, quando nós nos recolhemos em nosso pensamento para praticar o perdão, nós precisamos primeiro elevar a nossa mente para o Espírito Santo, ou reconhecer que a nossa mente ainda é tal como Deus a criou. E estando ciente disso, levamos aquela condição que precisa ser perdoada, porque nós acreditamos nela, nós a projetamos, nós precisamos desfazê-la, porque estando na mente de Deus, a mente já está em paz. Mas se ela ainda carrega, ou se ela ainda acredita naquilo que precisa ser desfeito, quando ela volta na mente equivocada, nós precisamos levar isso para ser desfeito pelo Espírito Santo. Então, olhamos de volta, agora sim, na unicidade da mente de Deus, levamos de volta, olhamos de volta aquilo que precisamos, que precisa ser perdoado, totalmente olhamos sem medo de olhar para o pior cenário possível que o ego poderia nos mostrar. Olhamos isso tudo e formamos isso tudo um conjunto que precisa ser desfeito. Entregamos isso ao Espírito Santo, largando lá nele, porque nós queremos permanecer com a nossa mente como Deus a criou. É assim que o Espírito Santo, nós largando nele, ele olha de volta para o que nós largamos nele, e o que o Espírito Santo vê? Apenas um equívoco de interpretação. Nisso, ele nos devolve a nossa mente totalmente curada desse pensamento. É assim que agora os milagres podem substituir aquilo que antes o ego havia feito para nos ferir, como um ataque. Então, é assim que o perdão funciona. E o ego também, ele nos ameaça dizendo mais uma condição ainda, só o último comentário sobre o perdão. O ego nos ameaça dizendo para que nós nunca venhamos a olhar para dentro da nossa mente, que nós nunca nos voltemos para dentro de nós, porque o que nós somos na nossa mente é tão feio, é tão horrível, que nós não aguentaríamos suportar isso. Então, por que o ego nos ameaça que nós nunca olhemos para dentro? Porque o Espírito Santo nos assegura, se nós de fato olharmos para dentro, o que nós vamos ver na nossa mente? Uma condição
totalmente inocente, porque nós ainda somos como Deus nos criou. Só um sonho se abateu sobre a nossa mente, e dentro desse sonho, nós sonhamos com pesadelos, nós sonhamos com aquilo que nos fere, mas isso não é real. Então, o ego, ele nos diz para nós não olharmos para dentro, porque isso iria acabar conosco, porque o ego desconfia, sabe que se nós olharmos para dentro, nós vamos ver a verdadeira inocência do Filho de Deus, nós vamos ver a glória do Filho de Deus. E é isso que o perdão nos mostra. Quando nós levamos a situação específica, ou quando nós levamos aquele irmão que nós acreditamos que é um desafeto para o perdão, ele é olhar para dentro, e olhar para dentro é olhar para dentro também no irmão, e ver a glória de Deus através desse irmão. Esse ver não é uma visão física, mas é uma compreensão na nossa mente. Então, nós vemos a inocência, e o ego teme essa inocência. O ego teme que nós saibamos que nós nunca nos separamos de Deus, que nunca perdemos o estado de inocência, que a nossa mente, o altar de Deus na nossa mente, jamais foi profanado com a crença de separação de Deus. O ego teme a isso, porque sabendo que nós sabemos isso, nós vamos simplesmente rir-se da crença de separação. E nisso, nesse rir-se, no sentido de largar isso, o ego desaparece, porque o ego não tem criação própria, não tem subsistência própria. Ele só vive graças ao poder da nossa mente, acreditando nele, dando a nossa aliança com ele. Então, o perdão, ele precisa realmente passar por essa consciência de que na nossa mente nós somos inocentes, vivenciar isso, trazer isso para o nosso entendimento. Quando isso for aceito conscientemente na nossa mente, mesmo que seja intelectualmente, Jesus cobre o restante, porque ainda temos ah, duas crenças na mente, ainda não acreditamos totalmente no Espírito Santo, então, mesmo que seja intelectualmente, manter esse pensamento até que ele tenha uma lógica, até que ele faça sentido, aí nós podemos olhar de volta aquilo que precisa ser desfeito e simplesmente largado ao Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo pode desfazer aquilo que está nos afetando, porque o que nos está afetando é sempre a condição de medo da mente. E nós, voltando para Deus, nós entregamos aquilo que fizemos dentro do medo, e isso é desfeito. E assim, uma bênção, atrás de cada perdão, existe uma bênção. Atrás de cada perdão, o amor de Deus, através do Espírito Santo, através da cura, ele tem um milagre. Atrás de cada perdão tem um milagre, e é dessa forma que o milagre pode se estender através da nossa mente certa. Então, o que o ego faz, ele projeta, ele separa, mas o que o Espírito Santo nos dá, ele estende. E o milagre, ele vem como reflexo da extensão da cura que o Espírito Santo nos proporcionou. Então, isso eu tinha para hoje. Então, essa forma linkada para o perdão, que não esqueçamos de voltar para a mente primeiro, voltar para a mente do Espírito Santo, e então olhar de volta para aquilo que está nos perturbando, ou aquela situação específica, e então entregar ela
ao Espírito Santo. Assim, o milagre ou a bênção pode se refletir dentro do sonho, não não por isso ser real, mas porque nós, como filhos santos de Deus, nós temos direito aos milagres, nós temos direito a tudo que nós pensarmos ser abençoado, porque a fonte daquilo que nós trazemos ainda é do amor de Deus. Então, era isso que eu tinha para falar do perdão. E realmente o perdão que, quando eu o pratico, faço assim, e ele, por isso que eu sei também que ele só funciona, o perdão só acontece quando a nossa mentalidade está sem medo. Dentro do medo, nós estamos dentro do ego. E seria magia estar no ego e o Espírito Santo agir, porque seria duas vontades. A vontade de estar no ego é uma decisão nossa. Então, estar no medo é uma decisão nossa de estar com o ego, mas quando nós nos decidimos pelo Espírito Santo, nós estamos nos decidindo com uma aliança com a nossa mente, com o espírito, e não mais com o corpo. Por isso que eu sei que o perdão, ele só funciona dentro desse passo preliminar, desse reconhecimento de que nós ainda somos tal como Deus nos criou. E aí sim, nós podemos não negar aquilo que havíamos feito, mas sim largar isso ao Espírito Santo. E largando a ele, o restante é apenas passos automáticos. A volta a paz, ela se reflete através dos milagres que vêm dessa cura. A cura, ela sempre nos traz um estado de paz, uma alegria imensa no coração, uma leveza no coração, porque é tirar uma tonelada de peso daquilo que antes, aquilo que precisava ser perdoado, nos trazia nos ombros. Então, Jesus realmente, ele sabe que funciona e também posso, por experiência própria, muitas vezes pratiquei isso e sempre funcionou quando, de fato, na mentalidade, acessei a mentalidade certa, voltei a olhar de volta a situação que eu acreditava que estava me afetando e largando isso ao Espírito Santo. Então, isso traz paz, isso traz leveza. E é isso que eu queria compartilhar hoje. Estamos abertos aqui. Se alguém tenha, quer trazer algum comentário, alguém quiser trazer alguma situação para que possamos praticar juntos, ver isso como um perdão na prática aqui, fiquem bem à vontade, nós podemos fazer isso. Assim como a Rosângela, por favor. Eng, essa sua disponibilidade que você coloca para a gente, trazendo tudo que você trouxe, né? Está sempre trazendo, é muito bom, é muito mesmo. Teve o dia que a gente conversou, né? Que eu falei dos vizinhos e você falou do perdão, como você falou agora, eu estou praticando muito. E realmente, essa entrega que a gente faz, esse perdão, e eu acreditar realmente que o Espírito Santo, entregar para ele, acreditar, esquecer, né, a situação, é esse o caminho. Então, essa é a prática que a gente tem que fazer realmente, todos os dias, todos os momentos, todas as situações, a qualquer minuto do dia. Então, é isso que eu estou fazendo. E realmente eu estou recebendo, vamos dizer assim, os milagres. Porque
Você lembra que eu te falei do barulho e tudo? Então, Sim, é, então, naquele dia mesmo, aquele barulho parou, acabou, o povo sumiu, não sei o que aconteceu. E realmente está. Estou sentindo, assim, eu estou sentindo que eu estou mesmo na prática atuando, fazendo o que tem que ser feito, vamos dizer assim, né? O que a gente está estudando, né? E o que a gente sabe agora, a gente está sabendo o que fazer, né? Então, é só colocar em prática realmente, mas tem que ter aquela confiança plena, confiar de verdade, é entregar para o Espírito Santo, e entregar e pronto. Não ficar tipo ali, igual, por exemplo, ficar no meio do caminho, né? Fica meio ali o ego, meio o Espírito Santo. Não, entrega, acabou. Então, é como mágica. Mágica não, não é mágica. É o milagre mesmo. É o milagre acontecendo. E a gente, e todos nós, qualquer um de nós, podemos acessar isso a qualquer minuto, a qualquer momento. É só é, fazer essa entrega total, plena mesmo. É o que eu estou fazendo e que eu estou sentindo agora, no momento. E essas reuniões, essas aulas, essas sessões, elas estão me ajudando muito, muito mesmo. Então, eu tenho que agradecer muito a todos vocês e a você, Ingrid, por estar aqui com a gente, trazendo. Poderia ser todos os dias, mas não dá, né? Então, que bom. é, E de fato, né, Rosângela, os resultados é que que convencerão a nossa mente e que convence a nossa mente de que o perdão funciona. Esse perdão dentro da mentalidade do Espírito Santo. E, e também, como você disse, tem que praticar, e não pode ser um meio termo, então nós precisamos sim de voltar o pensamento a saber que de fato nós ainda somos como Deus nos criou, colocar a razão nisso e aí sim olhar de volta e largar nas mãos de Deus, largar, colocar essa oferenda nas mãos de Deus, porque todos os problemas, eles são deuses que bloqueiam a consciência do amor que nós somos. Então, eles são outros deuses diante de Deus. Então, quando nós largamos a Deus os nossos problemas, o ego poderia dizer que nós estamos sendo arrogantes ou uh, que, que isso não tem nada a ver com Deus. Na verdade, nós estamos voltando a ser naturais quando largamos isso a Deus, porque largar a Deus é entregar ao Espírito Santo. O Espírito Santo sabe que aquilo que nós não largamos, que estamos entregando para Ele não é real, porque Ele olha a partir da luz, Ele olha a partir da certeza que o Filho de Deus não mudou a si mesmo, ele ainda permanece como Deus o criou. Portanto, aquela condição que precisa ser desfeita era uma fantasia, era uma imaginação, era algo que o ego tinha colocado justamente para nós não despertarmos do sonho de separação. É a inventividade do ego para dizer que nós somos separados de Deus, porque sendo separados de Deus, nós somos um campo para servir de embasamento para o ego. E é disso que nós precisamos escapar. E o perdão não tem como não funcionar, porque só Deus é real. Então, o perdão é muito mais real que qualquer situação específica que possa nos afetar aqui. O perdão é que é o único reflexo do céu aqui. Então, o reflexo do amor é o perdão. Mais alguém gostaria de trazer um comentário aqui? Ing, deixa eu só falar mais Oi. uma coisa. Aquele dia você falou para mim assim, o barulho tá na mente, né? É na sua mente. Eu falei, Sim. nossa Senhora, então eu vou ter que dar um jeito nessa mente. E aí eu fiquei assim, aí eu pensei, eu tenho que olhar, e eu estou fazendo isso e realmente está funcionando. Eu olho, eu imagino a pessoa, porque às vezes o barulho está aqui, eu não estou nem vendo quem é. Mas eu fico pensando,
aquela consciência ali é uma parte minha, né? Ela é um fractal do Cristo, assim como eu sou. Então eu vou pensando assim, acalmando a minha mente. Eu falo, mas a minha mente não pode estar barulhenta desse jeito, meu Deus do céu. E vou ali vendo, olhando por esse lado, né? E pensando, não, mas eu sou um fractal de Cristo. Eles são, todas as pessoas que estão ali são. Eu começo a olhar assim, e realmente vem trazendo a paz. E vai acalmando, e acalmando isso, a mente, aonde que lá fora, igual você falou, já nem, não é que existe, é porque é um sonho, né? Mas a gente está aqui achando que é realidade. E aquilo realmente dissipa. É tudo isso que você falou mesmo. Eu só estou colocando assim para mostrar que eu estou sentindo, tendo isso na prática, né? Estou vivenciando isso, realmente, dessa forma. Que bom. De fato, tudo está na nossa mente. Se nós vermos uma escassez lá fora, o medo de falta, a falta está na nossa mente. Se nós estamos com medo de uma doença, a doença está na nossa mente. Se estamos em conflito com o irmão, o conflito está na mente. Ele apenas está representado lá fora. Então, quando olhamos lá para fora, nós entregamos o pensamento que nós jogamos lá fora, que o irmão está representando. É isso que levamos para ser desfeito. A Sandra, por favor. Quando você diz que as coisas estão na nossa mente, o que acontece é porque nós somos frações do ego, né? É como se fosse uma repetição do que aconteceu. Isso é uma pergunta se eu não consegui captar bem, Sandra. Eu perguntei se, quando você disse que o que acontece fora está na nossa mente, isso Tá. Sim, isso é uma condição da nossa mente projetada para fora, julgada para fora, porque não queríamos tê-la na nossa mente. Só que ideias não deixam sua fonte, ela continua presa na mente. Mas essa mente não é da Sandra da Ing, da mente, da condição da mente unificada, separada. Então, nós, como a parte da mente que Deus criou, tem a parte que pensou separação. Então, essa parte identificada com a separação, que é a nossa, que agora sente a falta, sob inúmeros aspectos, é isso que está dentro da nossa mente e que nós vemos projetados no mundo dual, no mundo físico. Então, por isso que a doença que nós vemos, a falta de dinheiro, o barulho, seja o que for, a falta de afeto, falta de compreensão, tudo isso que nós vemos lá fora é um indicativo do que está na nossa mente, mas está no inconsciente. Esquecemos disso porque nós jogamos a consciência fora da mente. Nós não estamos cientes do que está na nossa mente, porque a nossa consciência, ela se jogou junto com um pedacinho da mente, com um fractal, como a Rosângela diz. Então, cada um é um fractal agora, um pedaço do Cristo, mas que jogou-se fora da mente, em consciência, dentro de uma condição de uma existência individual. Sim, a gente fica, então, repetindo, né? Repetindo a mesma condição lá da crença da separação. Na verdade, nós repetimos, como o curso diz, a cada minuto, a cada segundo, a cada fração de segundo, nós apenas, dentro da história do tempo, nós apenas estamos repetindo o mesmo instante da crença de separação. Com aspectos diferentes, mas é a mesma repetição. Estamos repetindo isso fragmentado em bilhões de pedacinhos. Cada
condição dentro do... cada subdivisão dentro do medo é uma dessas condições. Então, desmembramos em bilhões de coisas diferentes para vivenciar esse único instante de separação. Estamos repetindo isso. Então, e no perdão, estamos recolhendo cada pedacinho. No perdão, estamos recolhendo isso. Então, uns projetam nos outros. Sim, aqui aparentemente a mente é uma mente só que projetou bilhões de consciências para cada consciência agora parecer que um projetou no outro. Na verdade, é a mesma mente que projetou todas as consciências para parecer que a consciência é que é a realidade e não a mente. A consciência a consciência de separação, como o curso diz, é o primeiro nível da separação. Então, em Deus não há consciência, há conhecimento. O conhecimento, quando é total, ele não está ciente de nada, porque ele é o todo. Então, as consciências, aparentemente, nós não estamos agora projetando no nível de consciência para a consciência. As consciências são como marionetes da mente, são projeções da mente. A mente projetou, a mente, aquela que acredita na separação, dentro do ego, projetou consciências separadas, e a consciência aliada ao corpo faz o quê? O que nós chamamos do nosso ser individual, da nossa existência. Então, e o que é a salvação? Nós voltarmos a estar cientes da mente para, na mente, escolher novamente a servir ao espírito, e não mais a uma crença de separação. Ela fica, então, tentando confirmar, né, a separação, né? O tempo todo. É apenas isso que o ego faz. Parece bilhões de coisas, mas todas as inventividades do ego, todos os progressos que a gente vê no mundo, todas as evoluções, os ciclos da natureza, o mundo em expansão, em retração, tudo isso confirma apenas a crença da separação, quer apenas confirmar que nós somos diferentes de como Deus nos criou, que nós não somos o Cristo. A diversidade, as descobertas científicas, né? Tudo com o mesmo propósito, distrair-nos de que nós somos mente, nos manter sem mente, nos manter adormecidos, dentro do sonho de separação de Deus. Então, vivendo nas necessidades, né? E na escassez. E na escassez, e pagando um preço muito alto por isso. A ausência da paz, a ausência da consciência da paz, porque a nossa mente ela é a extensão de Deus. E Deus, sendo amor, não tem conflito, ele é a paz, é a alegria. E a nossa mente, estando em oposição a isso, ela está em falta disso. E nada dentro do sonho vai preencher isso. Embora que todas as buscas, todas as invenções, todas as evoluções são para preencher esse vazio, essa falta. Quando, na verdade, a falta só pode ser preenchida, nós alinhados com o propósito para o qual Deus nos criou, para a alegria, para ser a sua extensão. Então, isso é servir a mente, ter a mesma meta de Deus, servir de ativação ao espírito para a criação. Então, aí nesse preço é que a gente vê a ineficácia do sistema, né? Tudo que quando você adormece, você tem que voltar e o sofrimento e a dor faz querer acordar. Exato. Então, usar isso agora para nos lembrar de que nós podemos, sim, despertar. É uma escolha. Nós escolhemos pela crença da separação,
nós podemos agora escolher novamente pelo Espírito Santo, e só precisamos escolher. O resto, dentro do sonho, o Espírito Santo faz por nós, porque nós não podemos desfazer aquilo que nós fizemos por conta própria, porque nós fizemos o que fizemos, a crença da separação, por acreditar nela. Então, como que vamos desacreditar? Mas o Espírito Santo, que é a resposta de Deus para essa crença de separação, ele pode desfazer, porque ele ainda retém a verdade de que nós somos como Deus nos criou. Ele não acredita em nada do que nós acreditamos no sonho. Então, lembrar que nós somos essa mente, né, que fica tentando se confirmar, né, é muito importante, né, é um modo, né, de... É um passo para colocar o coração no perdão. Uhum. Entendi. Foi muito importante para mim entender que nós somos essa mente, né? Exato, nós não somos esse ser que a consciência diz, nós somos essa mente que fez o todo, e reconhecendo isso é que o perdão se justifica, entregar o irmão como parte de nós mesmos ao Espírito Santo, entregar aquilo que vemos lá fora para os equívocos serem desfeitos, porque aquilo que ainda é a expressão do amor de Deus aqui, os resíduos, o Espírito Santo os purifica e os salva e os devolve à condição de céu. Então, no perdão não há perda, há apenas o desfazer daquilo que fere, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que nós fizemos aqui em reflexo do amor de Deus será, pelo Espírito Santo, elevado à condição de conhecimento, é elevado à condição do céu. Então, não há sacrifício por nós perdoarmos a nada, e não há sacrifício nenhum voltarmos a estar cientes da mente, porque porque o ego também joga com a ideia de que se nós perdoarmos tudo, esse mundo desaparecer, nós teremos que abrir mão de alguma coisa, de que nós ainda tenhamos apreço, o que gostamos. E, na verdade, não estamos abrindo mão de nada que é realmente amado aqui no mundo, porque o que é realmente amado, não o amor especial do ego, mas o amor real que está unido a isso é salvo pelo Espírito Santo também. A ilusão ter se feito em carne, né? Eu digo assim, é uma coisa que confunde muito, né? Você vê a ilusão ter se feito carne é a consciência que se identifica com o corpo. Então, dessa forma, é bem complicado mesmo, quem não tem esse esclarecimento, compreender, fica mesmo imerso no sono, né? Não consegue praticar o perdão. Realmente, a metafísica, então, ela é necessária para nós conseguirmos colocar a razão e praticando o que, como de fato vêm os resultados, e isso convencerá o nosso coração, porque o nosso coração, ele acredita no ego, porque ele vê um mundo separado. E nós precisamos agora reverter isso com a nossa mente, com a razão. E o perdão é que trará esses testemunhos que convencerão o coração a entrar também. Por isso que precisamos praticar o perdão. No momento que o coração acreditar, porque o perdão real mesmo, por isso que eu falo praticar, é feito uma só vez. É quando o coração entra na jogada também, e aí é impossível já acreditar na separação. E aí tudo que veio dentro da separação desaparece. Só o que é real é visto. É o despertar. Quando você se refere ao coração, você diz da decisão, é isso? É o do... Da confiança?
do que nós sentimos com o nosso sentimento, o que nós realmente sentimos como verdadeiro. Então, por enquanto, nós vamos com o intelecto e praticando com o perdão, com a razão, com o intelecto, com a razão, mesmo que a nossa vontade não acredite nisso ainda. Por isso é o coração, onde está realmente colocada a nossa vontade. Porque o ego só existe porque a nossa vontade está colocada na separação. Entendo. A dor sempre nos leva para isso, né? A rever, né? Escolher de novo. A dor é a que faz essa tomada de decisão que diz deve haver um outro jeito. Então, existe um limite para tolerar a dor. Então, quando chega esse limite, se diz deve haver um outro jeito, e esse é o ponto de virada. Esse é o ponto que nós paramos de colocar a nossa vontade separada da de Deus e alinhamos ela novamente com a nossa vontade, que é a vontade do Cristo, nossa vontade real, que é igual a Deus. Nós nunca tivemos outra vontade, mas pensamos que tivemos e gostamos disso, e permanecemos como se isso fosse verdadeiro. E é assim que o ego se perpetua, nessa crença de que isso é verdadeiro. Então, eu já colho algumas experiências pequenas de resultado também. Muito obrigada. Com certeza, todos nós já temos, e Jesus nos incentiva a cada vez praticarmos mais, porque é assim que a nossa mente se convencerá de que realmente só o que vem do Espírito é real. O que é projetado deixa de parecer que existe, porque é uma ilusão só, é uma fantasia, é uma imaginação vã. Mas aquilo que o Espírito nos mostra, que o perdão nos mostra, isso é totalmente real. Isso devolve a nossa, devolve em nossa mente a condição de paz, e na condição de paz nós estamos prontos para Deus dar o último passo, que é transformar novamente a percepção em conhecimento, porque a percepção nós fizemos. Nós não podemos desfazer o que fizemos, porque acreditamos nisso. Mas Deus dá o último passo, transferindo a percepção novamente em conhecimento, e aí o sonho de separação deixa de parecer que existiu. Muito obrigada, Ing, muito esclarecedor. Pessoal, mais alguém tem algum comentário que gostaria de colocar aqui? Não? Então, ficamos com com os pensamentos que tivemos até aqui. E realmente faço esse apelo que Jesus também nos faz no curso, para que nós nos lembremos cada vez mais a praticarmos o perdão, porque é o resultado do perdão que nós almejamos acima de qualquer coisa aqui no sonho. E é o resultado do perdão que realmente trará a condição de paz de volta à nossa mente. Então, ficamos com esse apelo e com a gratidão por termos esse recurso, por Deus nos ter dado o Espírito Santo que traz esse recurso de desfazer. Toda a gratidão a isso.